Desespero, ansiedade, solidão, abandono, sentimento de vazio e outros. É possível evitar esses sentimentos devido aos problemas que estamos passando atualmente? Será que a esperança acabou e a desesperança tomou conta da população? O que podemos falar sobre isso hoje? Muitas são as causas que vêm afetando o emocional das pessoas ultimamente. Um dos maiores problemas, além da pandemia, além do que estamos vivendo, é o problema emocional. Pessoas que sofrem com casos de doenças raras, por exemplo, como a ataxia, atrofia cerebelar, paralisia cerebral, que necessitam de outras pessoas para tomar conta, estão agravando mais, porque é normal já passar por um processo de depressão, né, um quadro depressivo, e está se agravando cada vez mais esse quadro depressivo dessas pessoas. Não só dessas pessoas, como da população do mundo todo. Pessoas que nunca tiveram problema de depressão começaram a desenvolver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade e outros problemas que afetam a mente da pessoa, né? O emocional, melhor dizendo. Mas como evitar o desespero, a ansiedade, a solidão, o abandono, o vazio, a insônia, a depressão, tristeza, síndrome do pânico e angústia nos dias de hoje? Tem como? Fica essa pergunta. Vamos ver o que nós podemos descobrir a respeito disso. O mundo sempre passou por situações difíceis de guerras, problemas sociais, assistência médica precária, aumento da criminalidade. Todo dia nos jornais nós ouvimos falar a respeito. Problema de drogas, né? E outras coisas mais. Estamos passando por uma situação difícil devido a essa pandemia do coronavírus, da Covid-19. A crise econômica tem agravado esse conjunto de fatores também, que tem levado muitas pessoas a um estado de desespero. O desespero tem feito parte de grande parte da população, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A ansiedade tem tomado conta da população que vive um momento de incertezas quanto ao futuro depois que tudo isso passar. Normal a pessoa ficar pensando o que vai acontecer depois que tudo isso passar, como vão ficar as coisas. Você provavelmente também pensa assim. Pessoas que nunca tiveram problemas de depressão começaram a ficar deprimidas devido ao distanciamento social, a sensação de solidão, a sensação de abandono, noites de insônia devido às preocupações quanto à incerteza do futuro. Tem trazido muita tristeza, levando muitos a desenvolver uma síndrome do pânico e viverem momentos de angústia. São causas que praticamente a maioria das pessoas com depressão desenvolvem. Mas como evitar todos esses sintomas? A resposta é essa. Você pode ter certeza de que tudo isso vai passar. Com certeza, tudo isso vai passar. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu gostaria de pedir uma gentileza, que você curtisse, desse o joinha aí no meu vídeo e se inscrevesse no meu canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que provavelmente estão precisando ouvir uma palavra de conforto. Eu agradeço do fundo do meu coração e você é muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Wagner, que eu sou o criador desse canal Palavra de Amor, e é com muito carinho que eu venho hoje falar com vocês a respeito desses assuntos tão importantes. O mundo já passou por situações como essa que nós estamos vivendo e se recuperou. E não foi uma vez,
foram 2 vezes. No passado, eu vou dar 2 exemplos, porque eu fiz uma pesquisa, isso é uma coisa já de conhecimento dos mais antigos, ouviram falar muito disso. Acho que muitos de vocês já ouviram falar na peste negra, que também foi chamada de praga. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 200 milhões de pessoas. Um quarto da população mundial morreu. Ou seja, numa época, foi em 1347 a 1351, foram 4 anos essa pandemia, numa época em que a população do mundo era bem menor, 200 milhões de pessoas, que era um quarto dessa população, então o mundo teria, no caso, 800 mil pessoas. 25% da população do mundo morreu. As pessoas saíam na rua, não tinham máscara naquela época, a medicina era precária, não era tão desenvolvida como hoje, não existiam hospitais, postos de saúde como existe hoje. As pessoas usavam um lenço, que não tinha máscara, e saíam nas ruas com uma tocha de fogo, balançando a tocha no ar, na esperança de que aquele fogo esterilizasse o ar para a pessoa não ser contaminada. Olha que ponto se chegou nessa época, no século XIV. Foram 4 anos de pandemia. A segunda, que muito conhecida, que é a gripe espanhola, que foi já no século XX, de 1918 a 1920, foram 2 anos de pandemia, causada pelo vírus influenza. É o mesmo vírus que causa a gripe hoje em dia. Por isso que tem essa vacina para idosos nos postos de saúde. Esse vírus, ele ainda existe hoje em dia. Mas você vê que já não se tornou mais uma pandemia devido ao quê? A evolução da medicina, a descoberta de vacinas. Na época não tinha. 500 milhões de pessoas morreram em 2 anos, de 1918 a 1920. 500 milhões de pessoas, 25% de novo da população mundial. Então significa que a população mundial, isso aqui vezes 4, daria 2 bilhões, não milhões, bilhões era a população do mundo, o número de pessoas. Muito bem. E as pessoas, e tudo isso passou. O mundo se recuperou. Isso vai acontecer também agora. Você não pode deixar sua esperança morrer. Temos que ter esperança num futuro melhor. Essas coisas vão passar. Veja que agora, em questão de 1 ano, menos de 1 ano até, já temos a vacina contra o coronavírus. Naquela época, que eu citei nessas épocas passadas, tanto da peste negra quanto da gripe espanhola, não existia vacina. As pessoas tinham que tomar uns remedinhos caseiros, algum remedinho de farmácia aí, como até que agravava até mais a doença, né? Às vezes como dipirona, paracetamol, coisa desse tipo. Existia antigamente aquele remédio melhoral para baixar tirar dor, abaixar febre. Chazinhos. Não é como hoje, que nós temos mais recursos, mais medicamentos e vacinas. Muito bem. Além dos sintomas que eu já mencionei, as pessoas depressivas, principalmente, têm agravado mais os seus sintomas, como, veja bem, medo de que os remédios não façam efeito. A pessoa tem esse medo. Medo da vacina não ser eficaz, não fazer efeito. Até hoje, dos que tomaram a primeira dose da vacina, 2.000 pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. Então não adiantou nada tomar a primeira. O tratamento tem que ser por completo. Sonolência, que é um caso já de pessoas que desenvolvem depressão
ter sonolência ou insônia. Um agravamento do sentimento de culpa, que as pessoas depressivas ficam remoendo coisas do passado, não se perdoam. Tem que aprender a se perdoar. Se Deus te perdoa, por que você não vai se perdoar? Perda de prazer pela vida. A pessoa não sente mais prazer pela vida. Nem por comidas, por nada. Muitos nem disposição para tomar banho têm. É um fato, é uma realidade. Né? Pensamentos e tentativas de suicídio, né? Muitos têm, isso tem se agravado muito. Não precisa chegar a tanto. Tenha esperança. Tudo vai passar. Existe um Deus cuidando de nós. Mas nós vamos continuar falando aqui. Uma coisa que agrava muito esses sintomas é nesse ponto que eu gostaria de frisar mais. São esses telejornais sensacionalistas. Evita de ficar assistindo esse tipo de programa. Como esse programa aí, o da Atena, por exemplo, fica martelando em cima de um assunto de crime, de homicídio, de estupro e outras coisas, mas fica falando sempre naquilo, não para de falar, e fala, e fala, e fala, e volta naquele assunto. A pessoa fica assistindo aquilo, fica cada vez mais deprimida. Cidade Alerta, né? Aquele outro também, Balanço Geral da Record, é outro também, aquele Bate, parece, não sei se é esse o nome dele mesmo, fica falando, 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 falando. O Jornal da Globo, tanto o SPTV, o seu jornal local, como o Jornal Nacional, vocês já repararam, só falam de casos de morte do coronavírus. Não tem outro assunto a não ser caso de morte ou falar mal do governo. No caso de cura, ninguém fala. Eles não falam. E tem muitos casos de cura, como eu falei. As pessoas idosas que tomaram vacina diminuiu a taxa de mortalidade de idosos e de internação de UTI também. Então significa que a vacina faz efeito. Nós não podemos perder a esperança. Se está fazendo efeito para os idosos, vai fazer efeito para nós. Quando chegar a sua idade, a sua hora de tomar, não deixe de tomar a vacina. Um ótimo passatempo, em vez de você ficar assistindo esses programas sensacionalistas, alguma coisa, você tem que procurar alguma coisa que te distrai a mente. Nem que for para você mudar de programação, assistir um desenho animado. Mas um ótimo passatempo é você ler um bom livro. Um livro vai te distrair, vai levar os seus pensamentos, fazer você viajar nos seus pensamentos, você vai tirar o foco daqueles problemas, você vai começar a viver a história daquele livro. Mas quando eu falo em livro, não é qualquer livro. Tem que ser um livro edificante. Um livro que você possa ler e fazer bem, te tranquilizar, fazer bem para a alma, para a mente. Fazendo bem para a alma e para a mente, vai fazer bem para o corpo também, para a tua vida espiritual, inclusive. Posso indicar para vocês livros bons que eu li, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Depois você dá uma olhadinha, você dá um clique ali no link e você vai ser direcionado aonde você pode até adquirir esses livros aí. Se for seu interesse, eu deixei a sinopse de cada livro escrita também, dizendo do que se trata o assunto, né? Se você se interessar, são livros baratinhos, não passam de R$ 30. O mais caro que R$ 30, daí para menos, de R$ 20, R$ 25, coisa que qualquer pessoa pode adquirir. E o melhor de tudo é que você nem precisa sair de casa, você pede ali pelo link, eles te pedem em casa o livro. Então eu posso indicar para você um bom livro. Olha o título do livro, que interessante. O campo de batalha da mente. Isso é o que está acontecendo. A batalha na mente, o que se passa dentro da sua cabeça. Você está em constante batalha, em conflito.
Essa autora, a Joyce Meyer, depois você lê aí na sinopse do livro, ela passou por problemas terríveis de depressão. Ela foi abusada quando criança. E ela conseguiu superar todos esses problemas. Ela ensina como ela conseguiu. Seria um bom livro para você ler. Outro se chama Feliz Fora da Caixinha. Que a pessoa deprimida se sente presa, né? Se sente como se fosse dentro de uma caixinha apertada. E ela ensina isso, como você pode ser feliz e sair fora dessa caixinha que te prende. Outro, ser feliz sem ser perfeito. Ninguém é perfeito. A pessoa, quando está no estado de depressão, ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. E não é. Você é igual a todo mundo. Ninguém é perfeito. Os mesmos efeitos que você tem, você pode ter certeza que as outras pessoas também têm. Só que uns não deixam transparecer. E a pessoa, quando tem depressão, ela deixa aquilo transparecer. Ela fica pensando naquilo, se culpando, se achando a pior pessoa do mundo, quando não é verdade. Você é uma pessoa normal e não é perfeita. Eu sou uma pessoa normal e não sou perfeito. Eu tenho as mesmas imperfeições que você tem. Só que eu não estou no quadro depressivo. E você, muitas vezes que está no quadro depressivo, precisa do tratamento com médico, com psiquiatra, psicólogo. Também o tratamento espiritual, que a religião ajuda muito, né? A pessoa a tomar ânimo, a se recuperar, né? E também tem bons livros dentro da Bíblia Sagrada que você pode ler. Tem ótimos livros. Livros que possam, por exemplo, dentro da Bíblia você pode ler alguns livros como... Eu até anotei aqui alguns livros, né? Todos esses livros que eu estou falando eu já li, tá? Por isso que eu estou indicando a vocês. Eu estou indicando com conhecimento próprio. Mas dentro da Bíblia tem o livro de Ruth, o livro da Rainha Esther. É muito bom. É uma história muito bonita. Para sua edificação, você tem também Salmos e Provérbios, que é muito gostoso de ler. E Cantares ou Cânticos de Salomão, que é um livro até romântico, é um livro poético romântico, para quem gosta de romance, um livro romântico. Eu sei que a Bíblia, às vezes você fala, mas é chato ler a Bíblia, é uma linguagem difícil, a gente não consegue entender, né? Usam uns termos muito clássicos, muito antigos. Mas hoje nós temos a Bíblia na linguagem de hoje. Tem essa versão. Eu até deixei aqui na descrição abaixo o link dessa Bíblia aí. Você pode ler na linguagem de hoje, você vai entender tudo. Esses livros que eu estou te falando, eles vão te responder a muitas perguntas. Como, por exemplo, quem é que já não se perguntou isso? Principalmente as pessoas com problema emocional. Onde está Deus na minha vida? Você já fez essa pergunta? Tenho certeza que muitas vezes. Onde está o amor de Deus na minha vida? Por que Deus permite que eu passe por esse sofrimento? Onde está Deus na minha doença? Onde está Deus nessa pandemia, nesses problemas todos que estão acontecendo? São perguntas, questionamentos que a pessoa começa a se fazer e precisa ter resposta. Esses livros que eu estou indicando, eles vão te trazer essas respostas. Confia, leia e não perca a sua esperança. Você é uma pessoa muito preciosa para Deus. Deus te ama. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você com saúde. Não entre em desespero. Não perca a sua esperança. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo aqui até o fim. Mais uma vez eu peço, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo, é muito importante para outras pessoas saberem dessas coisas que eu acabei de falar agora.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer ter falado com você. Eu agradeço por você permitir eu ter entrado na sua casa. Eu peço que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz e muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.